Muito obrigado a todos pela presença, pelo apoio e pela companhia na prática. Vamos continuar com o texto Zazen Yojinki, do mestre Keizan Zenji. Nós somos até o número 3 no último encontro. Vamos continuar então agora para o número 4 e então número 5. Todos conseguiram receber o arquivo, certo? Ok. Então, continuando da última parte, eu vou fazer primeiro a leitura do texto, depois eu vou fazer a leitura da minha interpretação e então a gente começa a analisar os pontos. Número 4. Sako wa kore taso katsute nao shirazu, mi to nasu beki ni arazu, shin to nasu beki ni arazu, omon bakaran to hossureba, ryozeshi, iwan to hossureba koto kiwamaru, chi no gotoku, gotsu no gotoku, Yama takaku, umi fukaku, itadaki o arawasu, soko o mizu. Quem é este? Essa existência que realiza o Zazen? Não se sabe o nome, não se pode dizer corpo, não se pode dizer mente. Ao pensar nisso, nesta existência que realiza o Zazen, o pensamento é extinto. Ao tentar falar sobre isso, as palavras são exauridas. É como um tolo, aquele que não faz distinções, é completamente imóvel. É como uma montanha alta e um mar profundo. Não se pode ver o pico, nem o fundo. Das diversas traduções para o português e para o inglês que eu olhei, esse trecho ele geralmente está bastante incompleto, tanto para as versões em português quanto para as versões em inglês. Ele não é muito preciso. Essas traduções que eu encontrei não são muito precisas. Não por detalhes, mas por omissões mesmo, né? Às vezes de trechos inteiros, né? Os materiais que eu estou usando também como apoio, que são materiais em japonês, eles são mais detalhados na explicação desse ponto aqui, né? Bom, Sako wa kore taso. Essa primeira parte ela é muito específica de um japonês mais arcaico, né? De um japonês antigo, né? Não é uma frase que você encontra hoje, por exemplo, né? Mas, de maneira geral, é um questionamento. Esse questionamento se refere de maneira mais simples, seria algo como o que é isto? Ou quem é este? E aqui ele se refere a essa existência aqui, isso que nós chamamos de corpo-mente, que pratica o Zazen, né? Então ele é basicamente um koan isso aqui, né? O que é isso? A prática do Zazen pode ser feita de diversas formas, dependendo da tradição e do mestre que se segue, né? Nós estamos estudando aqui a prática do Zazen da tradição Soto, de mestre Dogen e mestre Keizan. Outras tradições, como na tradição Rinzai, por exemplo, existem outras maneiras de praticar Zazen, não são muito distantes da nossa prática, são alguns detalhes diferentes, mas temos contagem de respiração, Suzu Sokukan, temos a observação da respiração, Zui Sokukan, tem também a prática de manter um questionamento, uma palavra na mente como objeto da meditação, que nós chamamos de Wato. E
esse wato são questionamentos como esse, por exemplo, né? O que é isto? O que é este? Né? Aqui no caso, o Keizan Zenji, possivelmente, ele quer fazer a gente refletir sobre o que é essa manifestação presente na realidade do aqui e agora, né? Desde do começo desse texto e também no que a gente vai ver hoje, Keizan Zenji ele continua descrevendo o que é o zazen, o que é estar em zazen, né? Ele basicamente fala a mesma coisa com palavras diferentes, né? Katsude na o shirazu, mi to nasu beki ni arazu, shin to nasu beki ni arazu. Isso que nós usualmente chamamos eu, que nós chamamos corpo, mente, não pode receber um nome, né? Não, a gente não consegue colocar um nome sobre isso. Da mesma forma, a gente não pode dizer que isso se chama corpo ou que alguma coisa aqui dentro se chama mente, né? Porque a nossa consciência discriminatória, nossa consciência discriminativa, ela lida com as nossas ideias, com os conceitos, como se eles fossem a realidade manifesta. E a nossa tendência, eu não diria tendência, mas o nosso condicionamento nos leva a tomar esses conceitos, essas ideias como realidade. Então a gente olha para esse corpo e fala corpo. A gente percebe o movimento dos fenômenos mentais e chama de mente. Mas nós não sabemos o nome, nós não temos como colocar um nome de fato nisso, né? Ele continua. Omon bakaran to hossureba ryou zeshi. Omon bakaran seria pensar, né? Realizar a atividade do pensamento discriminatório. O hossureba significa, nesse caso aqui, realizar, buscar algo, fazer. Né? Quando se tenta, então, utilizar a nossa consciência discriminatória para lidar com a realidade manifesta, então o pensamento ele é extinto, ele é incompleto, ele não tem a capacidade de abarcar a realidade de maneira completa. Da mesma forma, iwan to hossureba koto kiwamaru. Iu, né? Iwan, aqui no caso seria falar, dizer, né? Hossureba é a mesma coisa da sentença anterior, né? Fazer, buscar alguma coisa, querer alguma coisa, né? No caso, realizar esse movimento. Koto, palavra. Kiwamaru significa extinguir, ir até o final. Da mesma forma, então, se nós tentarmos colocar palavras, nomes, adjetivos nas manifestações da realidade aqui agora, então as palavras são exauridas, né? Chi no gotoku, gotsu no gotoku. Esse primeiro caractere chi, ele significa tolo, bobo, de pouco conhecimento.
Mas no caso aqui, ele não é diretamente uma adjetivação no sentido de chamar alguém de tolo, né? As traduções trazem essa ideia, né? Mas eu preferi colocar entre colchetes, né? Entre chaves aqui, ou colchete, não lembro o nome disso. Que é aquele que não faz distinções, né? A gente acredita que a nossa esperteza, o nosso conhecimento é suficiente para lidar com as coisas do mundo, né? De fato, no nosso dia a dia, a inteligência, o conhecimento, a esperteza é uma das ferramentas que a gente usa para trocar informações, para lidar com as coisas do dia a dia. Mas para tocar a realidade, para poder enxergar a realidade de maneira verdadeira, essa esperteza, esse conhecimento, toda essa sabedoria, não diria sabedoria, eu diria esse acúmulo de conhecimento, não serve de nada. Aquele que não faz distinções, que usualmente é chamado de tolo, é que de fato sabe olhar para a realidade e perceber os fenômenos da maneira como eles são de fato. Gotsu no gotoku. Gotsu, a gente viu essa palavra no Fukan Zazen-gi, né, de Mestre Dogen. Gotsu gochi. Gotsu significa algo que que não se movimenta, né, como uma montanha. E o Zazen em si é exatamente isso. Tem um Zenji que foi um dos abades do mosteiro de Sojiji, do mosteiro sede de Sojiji, chamado Akino Kodo Zenji, né? Dainin Kodo Zenji. Um dos materiais que eu estou consultando sobre o Zazen Yojin, que é justamente o material dele. É um livro muito antigo, já a primeira versão dele tem já mais de 100 anos já. É um japonês um pouco complicado, mas é muito interessante a maneira como ele aborda o Zazen Yojin, né? Ele usou a seguinte sentença, que em japonês faz todo o sentido do mundo, que eu vou tentar traduzir para vocês, né? Ele fala sobre o Zazen em si, sobre o estado do Zammai, do Samadhi, como Issai Fui Rokon Musaku. Issai significa tudo, completamente. Tudo, né? Fui. Não sei se vocês já ouviram falar daquele termo, Wu-Wei, que o pessoal costuma falar muito sobre filosofia chinesa, taoísta, se não me engano, que é a não-ação. Né? Não é uma não-ação de não reagir, mas é o estado original de todos os fenômenos. O momento presente de maneira completa, perfeita. Nesse instante aqui, que está aqui agora, né? Esse é o Fui. Fu é uma negação. I significa fazer, né? Ou também significa como é que eu posso colocar? Para algo, né? Mas a ideia principal é realizar, fazer, agir. Só que esse Fu não é simplesmente uma negação de não ação. Nós já vimos antes que alguns caracteres do japonês comum, né, são interpretados de maneira diferente no nosso universo do Zen. Né? Esse Fu, ele diz respeito a essa realidade que já existe antes do surgimento da nossa consciência discriminatória. Ou seja, é a ação, é o existir antes do surgimento da nossa consciência discriminatória. Por isso, é o que nós algumas vezes colocamos como não agir. Mas é o sentido da realidade aqui agora, da maneira como ela se manifesta, antes
do surgimento da nossa consciência discriminatória, antes do surgimento das comparações, dos julgamentos, antes da ação condicionada pelo desejo, pela ganância, pela ignorância. Dokon são as 6 raízes. Nós vimos no parágrafo anterior, né? Dokon nasu koto nashi. Não movimentar as 6 raízes. São as nossas vias de entrada. Olhos, nariz, língua, ouvido, o corpo, né? E a mente também. Não movimentar essas seis entradas significa não realizar um movimento condicionado, baseado na ignorância, no desejo, na ganância, na raiva. É a ação antes do julgamento, é a ação antes da adjetivação. É a existência por si só, a realidade manifesta de maneira completa e perfeita, que perpassa absolutamente tudo nesse momento aqui e agora. E Musaku é esse não fazer, muito próximo do que seria o fluir, que eu expliquei, né? Então, aqui no Kodo Zenji, ele fala Issai fui rokon musaku no hito. É essa pessoa, essa existência que realiza o absoluto não fazer, que realiza a existência original, aqui e agora, que está livre dos condicionamentos do desejo, que está livre dos condicionamentos do julgamento. Por isso, ele não age com a ação original, que já existe aqui e agora, né? Que Zanzendi colocou, né? Nós não podemos saber o nome, nós não podemos dizer que isso é corpo, nós não podemos dizer que isso é mente. Se nós tentarmos pensar sobre isso, o pensamento é extinto. Se nós tentarmos falar sobre isso, as palavras são exauridas. É aquele que realmente não faz distinções, um tolo. É aquilo que é completamente imóvel. Se vocês tentarem descrever, por exemplo, o sabor da bebida, do chá que vocês tomam, por mais que eu leia o dicionário inteiro para vocês, vocês não vão sentir o gosto do chá, enquanto o chá não tocar a língua de vocês. Isso aqui é muito claro. Ele deixa muito claro qual que é a grande barreira que a gente tem para compreender o que é o Zazen. Então, retornando para o começo desse parágrafo, Shako wa kore taso. Aqui no Kodo Zenji, ele coloca da seguinte maneira: Issai fui rokon musaku no hito no shoutai wa nanika? Ou seja, essa existência que originalmente é a própria realidade manifesta, a não ação, a ação anterior a todo julgamento, discriminação, condicionamento. O que é isso? Tentar responder essa pergunta por meio do pensamento, tentar responder essa pergunta por meio da palavra, é literalmente impossível. Muitas pessoas perguntam o que é um koan, né, na prática do Zen. Muita gente fala que na Soto não existe koan, né? Nós acabamos de ver novamente que isso não é verdade. Só que o uso do koan pela tradição Soto é diferente do uso do koan de outras tradições, né? No entanto, resolver esse questionamento de o que é isso
é compreender de fato o que é o Zazen. Desde o começo do texto, o Keizan Zenji, ele está descrevendo o que é a realidade do Zazen, o que é o Zazen de fato. Então, a gente já pode perceber que o Zazen não é autoajuda. O Zazen não é resolução de problemas. O Zazen não é motivacional. O Zazen não é cura. É muito... É até... Às vezes é até difícil lidar com coisas que a gente encontra, principalmente na internet, né, que é um lugar muito complicado para você ter informações sérias, né? De colocações de faça isso para ser budista, ou siga esses passos para ser zen, ou você está fazendo isso, você está fora do zen, ou você faz isso, você é zen. Como se fosse uma condicional. Como se o budismo, como se a realidade, ou como se o despertar de Buda Shakyamuni fosse condicional. Se fosse necessário fazer algum tipo de sequência de coisas para que o despertar de Buda Shakyamuni surgisse na gente. Bobagem. Isso só complica, só atrapalha a busca verdadeira. A prática do Zazen ela pode ter alguns efeitos colaterais. Trazer tranquilidade, trazer calma e todas essas coisas. Mas a prática que surge para esse objetivo não é uma prática verdadeira. É o que a gente chama de Gedou, ou seja, fora do caminho. Yama takaku, umi fukaku, itadaki wo arawasazu, soko o mizu. Como uma montanha alta, como um mar profundo, o pico ele não pode ser visto, assim como o fundo do mar também não pode ser visto. Ao se pensar em termos de comparação, ao se pensar sobre o universo da linguagem, a gente define o que é o topo da montanha, a gente define o que é o fundo do mar. No entanto, olhando de cima do Zazen, olhando a partir do Zazen, onde a gente pode definir o topo da montanha, onde a gente pode definir o fundo do mar, onde a gente pode definir, o que a gente pode definir como um outro, o que a gente pode definir como eu, o que a gente define como estar em Zazen, o que a gente define como não estar em Zazen, o que a gente define como ilusão, o que a gente define como iluminação. O que a gente define como Buda Shakyamuni, desperto há 2.600 anos atrás, e o que a gente define como nós aqui, buscando o caminho no dia de hoje. Se a gente olha a partir do Zazen, nenhum desses questionamentos, nenhuma dessas colocações estão... Como é que eu posso colocar isso? Estão de acordo com a realidade da maneira como isso se manifesta, né? O Keizan Zenji questiona o que é isso que realiza o Samadhi, o último, o despertar verdadeiro. O que é esse despertar verdadeiro?
é aquilo que não pode ser nomeado, é aquilo que não pode ser colocado como uma forma, é aquilo que não pode ser colocado como um fenômeno mental. São as 6 raízes, as nossas 6 vias de entradas no seu movimento natural, sem estarem condicionadas pela ignorância, pela ganância. Número 5. 縁に対せずして照らす。眼運下に明らかなり。思量せずして通ず。衆目節に晴れやかなり。Ilumina sem atar laços com os fenômenos. Clarifica aquilo que está além das nuvens. Perpassa sem depender da consciência discriminatória. A verdade se torna clara, seja no silenciar ou seja no falar. Antes de tudo, a gente precisa relembrar o que é En. Nós vimos no Hanya Shingyo a definição de En, né? A tradução, a palavra em português que eu gosto de usar para definir esse termo é laço. São os laços que se dão na formação dos diversos fenômenos com os quais nós temos contato. Todo surgimento vem de uma causa em uma determinada condição. Essa ligação é o que nós chamamos de En. Nós estarmos conversando aqui é o resultado de uma condição anterior, de uma causa anterior, né? Nós temos uma condição aqui, que é uma conexão de internet, que é um local, que é um idioma comum, que é uma cultura comum. Nós temos uma causa, que é uma busca anterior a isso, e nós estamos todos aqui sentados conversando. Esse laço aqui. Esse clipe de papel aqui, ele surge também por conta disso. Essa é a maneira usual de se pensar o surgimento dos fenômenos do ponto de vista da filosofia budista. É a maneira didática de lidar com isso. Mas o que nós precisamos ter em mente é que isso é apenas resultado da ferramenta da linguagem sendo usada para transmitir uma ideia. No final das contas, a única coisa que existe é a manifestação da realidade aqui e agora. Não existe antes, não existe depois, não existe causa, não existe condição, não existe resultado, não existe consequência. A única coisa que existe é a realidade manifesta aqui e agora de maneira completa, perfeita, que perpassa tudo. Podem falar que isso soa contraditório com o que é budismo, mas
se a gente entende esses ensinamentos somente a partir do universo da linguagem, pensar que esse eclipse surge por uma causa, de acordo com em cima de uma condição, resultando nisso aqui como resultado dessa sequência, é não entender o que de fato é a realidade que Buda Shakyamuni e todos os mestres do passado estavam tentando transmitir. Entender o funcionamento da relação interdependente dos fenômenos apenas no universo da linguagem e das ideias faz com que a gente acredite que as coisas de fato surjam em sequência. Mas a gente já viu inúmeras vezes desde o começo desse grupo que a única coisa possível é a realidade manifesta aqui agora da maneira como ela se manifesta, anterior a qualquer movimento discriminatório, condicionado, baseado na nossa ignorância, baseado na nossa ganância, baseado na nossa ilusão do que são as coisas. E mesmo assim, nós somos iluminados por todos os fenômenos. Né? Eu coloco o chá na boca, invariavelmente eu sinto o gosto do chá. No momento em que eu tiro o chá da boca, invariavelmente eu deixo de sentir o gosto do chá. A realidade se manifesta da maneira como ela se manifesta. Não existe intermediário, não existe passo a passo, não existe sequência, não existe escada, não existe passagem. E aqui ele coloca, que Zanzen coloca. Enni tai sezu. Tai significa estar de frente com algo, relacionar-se com algo. É uma relação dual. Esse sezu é a negação disso. É a negação desse verbo de relação dual. Terasu significa iluminar. Enni taezu shite terasu. Embora não exista essa relação sujeito e objeto, nós somos iluminados por todos os fenômenos. A hora que eu olho para frente, eu vejo as flores de sakura iluminadas pelo sol. Quando eu olho para lá, eu não vejo. Vocês compreendem isso? Manako unge ni akiraka nari. Manako são os olhos, né? Unge. Significa nuvem. Ge significa fora, né? Akiraka nari. Akiraka nari significa clarificar. De maneira simples, ele diz aqui que esses olhos da prática do Zazen, esses olhos do Zazen verdadeiro, clarificam aquilo que está atrás das nuvens. Esse termo unge também, ele pode ser dividido, né? Nuvem, se referindo àqueles que deixaram o lar, ou seja, os praticantes, os monges. Um dos termos que a gente usa para se referir aos monges é unsui. De água, sui de... de nuvem e sui de água. Que vem de uma frase que nós temos que ser como nuvem e como água. Existir no meio sem deixar rastros. Se moldar de acordo com a necessidade da situação. E ge significa aqueles que não estão no caminho. Aqueles que não são unsui. Ou seja, a compreensão do que é o despertar, do que é o Zazen verdadeiro,
a prática verdadeira do Zazen, a prática verdadeira do budismo, é perceber além dessa dicotomia. Shiryo sezu shite tsuzu. Shiryo é a atividade discriminatória da nossa consciência, é o nosso pensar usual. Aquilo que adjetiva, aquilo que nomeia, é esse movimento da nossa consciência condicionada, discriminatória. Sezu, novamente, aí, é o não fazer, né? uma não ação, uma negação disso. Tsuzu, tsuzu significa passar por, perpassar por alguma coisa, transpassar. Ou seja, mesmo que a gente, numa vida baseada no nosso condicionamento discriminatório, as flores desabrocham, as árvores balançam de acordo com o vento, o meu corpo treme com o frio. Shu mokusetsu ni hareyaka nari. Shu, nós estávamos falando antes, né, de começar o estudo. Shu é o termo que a gente usa para se referir à religião, né? Esse termo Shu significa origem, aquilo que é da origem, aquilo que é uma verdade imutável. Se refere à realidade como ela é. Por isso que nós falamos Shukyo em japonês. É o ensinamento daquilo que é original, daquilo que é imutável, da verdade que é como é. Por isso que a pergunta de que se budismo é religião ou não faz sentido. Porque religião é uma coisa. É um termo, um conceito baseado na maneira ocidental de pensar a relação religiosa. Enquanto Shukyo é a palavra que define o que é de fato o budismo. É um ensinamento sobre a verdade. A verdade dos fenômenos. Não é uma verdade recebida de algum lugar, mas sim é uma verdade que não importa onde você esteja no universo, invariavelmente vai ser assim. Ou seja, essa verdade, ela se torna clara. Aqui hareyaka nari. Hareyaka significa um céu limpo, né? É um céu claro, sem nuvens. Ou seja, clarifica também, né? Sentido de clarificar. E mokusetsu, formado por 2 caracteres. O primeiro, moku, significa silêncio, silenciar. Na antiguidade, a nossa linhagem do Zen, que é uma linhagem que se senta em silêncio, sem uso de koans durante a prática do Zazen, era chamada de Mokusho Zen. Moku de silêncio e Shou de iluminar. Comparado à prática do Zen, que utilizava o koan de forma ativa, como um processo para romper esse condicionamento baseado na lógica da linguagem, que era chamado de Kanna-zen. Então, Mokusho Zen, que é o Zazen silencioso da linhagem que Mestre Dogen recebeu, e o Kanna-zen, que é o Zen que hoje nós temos na Rinzai, por exemplo, que usa o koan, esses enigmas, né, vamos dizer assim, de maneira ativa, como processo na prática do Zen, né? Então esse moku significa o silêncio do Zazen, o nosso Zazen. Setsu significa explicar, falar. É o ato de falar, de explicar alguma coisa. Seja em silêncio, seja explicando, que é o que eu estou fazendo aqui, a realidade é da maneira como é, clara da maneira como é.
A prática, então, ela pode ser sentado, de pé, caminhando, deitado, em silêncio, falando. A prática está exatamente em todos os instantes da nossa vida. De maneira completa. Um único instante, uma fração de tempo, é completa por si só. É a prática completa por si só. Nesse micro instante, tudo já está resolvido. Toda a prática já está resolvida. Se nós abrirmos mão dessa sensação de identidade. Se nós abrirmos mão dessa sensação de protagonismo, de sujeito a objeto. Por isso a prática está no dia a dia. Não é uma questão de você realizar um processo, uma sequência de coisas, de uma determinada maneira, para que um dia você chegue lá. Você pode continuar fazendo isso a vida inteira. Em que as coisas não vão se tornar claras. Em alguns lugares, no final da prática do Zazen da noite, por exemplo, você recita aquele verso, né? Tsutsushinde daishu ni mosu soji jidai mujou jinsoku ono no yoroshiku seikaku subeshi tsutsushinde hoitsu narukoto nakare. Respeitosamente dirijo-me a vocês. O nascimento e a morte são assuntos importantes. Portanto, atinjam a iluminação nesta vida. Assim peço, não desperdicem tempo. A relação vida-morte, essa relação dual vida-morte precisa ser resolvida aqui e agora. Aqui e agora. Aqui e agora. Só para complementar, na última linha, na primeira parte, Shiryo sezu shite tsuzu. Shiryo é o pensamento comum nosso, o pensamento discriminatório, condicionado em classificar, julgar, nomear, adjetivar os fenômenos. Sezu é a negação disso. Em outras palavras, Shiryo sezu shite tsuzu significa Fushiryo de Mestre Dogen, que nós falamos no Fukan Zazen. Se vocês tiverem tempo para revisar o material do Fukan Zazen, vocês podem encontrar a parte do Fushiryo, né? Mais ou menos isso que eu tinha para trazer hoje. Se alguém tiver alguma questão, algum comentário, fique à vontade para compartilhar. Arthur, pode falar? Muito se fala sobre a intuição, o processo intuitivo na prática do Zen, né? Poderia falar o que é essa intuição? Como ela se define mais na visão do Zen?
Não sei. Se ela aparecer, ela aparece. Se ela não aparecer, ela não aparece. Se ela aparecer e for útil, você a segue. Se não, não a segue. Eu não sei se existe alguma coisa específica sobre isso, né? Mas não importa também, né? Obrigado. A gente tenta sempre tentar o nosso condicionamento é tentar resolver problemas que não existem, né? A gente tenta ficar resolvendo um problema que nunca foi um problema. E para resolver um problema que nunca foi um problema, a gente precisa dar um nome para esse problema. A gente precisa dar uma característica para esse problema. A gente precisa criar um sujeito que tem esse problema. A gente precisa criar, consequentemente, um objeto para lidar com esse problema, para ser o problema. E a gente fica perdido, sem saber o que fazer com esse problema que nunca foi um problema. Porque a gente acha que isso é um problema. E a gente fica dando voltas, vai para lá, corre para cá, vai para cima, vai para baixo. E nesse percurso a gente sofre, a gente faz os outros sofrerem. A gente se entristece, a gente acredita que a gente se entristece, a gente acredita que a gente se alegra. Tudo por um problema que nunca existiu. Seja no caso de uma intuição, por exemplo, o que fazer com uma intuição quando ela surge? Ou o que não fazer? Número 3 do Zazen Yojin, que nós estamos vendo agora, na última linha. Rokon nasu koto nashi. Sem movimentar as 6 raízes. Nós cruzamos as pernas, no caso do Zazen sentado, né, no Zafu. Juntamos as mãos, mantemos a coluna ereta e imobilizamos o nosso corpo. Nós não comemos e bebemos durante a prática. Os olhos são semicerrados, diminuindo os estímulos visuais. Nós vimos já no Fukan Zazen-gi que é importante buscar um local silencioso, com uma temperatura agradável, nem muito quente, nem muito frio. E assim a gente diminui os estímulos. Das 5 primeiras raízes. Nossa visão, olfato, paladar, audição, tato. A única coisa que sobra é a 6ª raiz, que é a nossa mente. Dentro do pensamento budista, nós temos esses 6 sentidos. O 6º sentido não é nada especial. É como uma via de entrada que a gente nunca se deu conta que tem. Da onde surgem os pensamentos? O que faz os pensamentos surgirem? Os pensamentos surgem assim como as formas e as cores surgem no momento em que a gente abre os olhos. Os pensamentos surgem de maneira, digamos,
automática na nossa consciência. Justamente porque é essa a função dessa via de entrada. A gente nunca tratou as formas e as cores das coisas como um problema. Assim que a gente abre os olhos, elas estão ali. Se a gente acende um incenso ou se a gente faz uma refeição, invariavelmente, esse odor, se o nosso aparelho olfativo estiver funcionando para isso, então, invariavelmente, nós vamos sentir o odor dessas coisas. Se a gente gosta ou não desse odor, é um segundo estágio disso. Mas, quando um pensamento surge, a gente lida com isso como se fosse um grande problema, né? A gente nunca tratou o barulho do carro lá fora, o canto do passarinho lá fora, como um problema. Porque a gente acha que isso está lá do lado de fora. Mas e o pensamento? Onde é que ele está? Ele está do lado de fora ou ele está do lado de dentro? O canto do passarinho, ele está do lado de fora ou ele está do lado de dentro? O cheiro do incenso está do lado de fora ou está do lado de dentro? O gosto do chá. Keizan Zen pergunta, né? Número 4, a primeira parte. Sakon akoretaso. O que é isso aqui? Que não recebe o nome, a gente não sabe o nome, não pode chamar de corpo, não pode chamar de mente. Se a gente tenta pensar sobre isso, não dá certo. Se a gente tenta falar sobre isso, não dá certo também. É como um tolo que não faz distinções de bom, ruim, gosto, não gosto. Ou seja, é aquele tolo do ponto de vista da nossa sociedade contemporânea. Como é que você não faz investimento ainda? Você é um tolo. Como é que você não tem bitcoins ainda? Você é um tolo. Está perdendo dinheiro. É imóvel. É a verdadeira imobilidade. Mesmo se movimentando, é completamente imóvel, né? Alto como uma montanha, fundo como o mar. E mesmo assim, a gente não consegue ver nem o topo, nem o fundo. Então, por que a gente continua criando o problema onde nunca existiu? E isso significa clarificar o que está além das nuvens, né? Nós já estamos iluminados por todos os fenômenos sem existir essa relação sujeito e objeto. Essa relação sujeito e objeto nunca existiu. Quem é esse que está olhando para a intuição, para os pensamentos e tratando isso como algo que precisa ser resolvido? Ennitai sezu shite terasu. Manako unge ni akiraka nari. Shirou sezu shite tsuzu shu okusetsu ni hareyaka nari. Essa relação sujeito-objeto, onde duas coisas se relacionam, originalmente não existe. O céu já está clarificado, o céu já está ensolarado. Não existe nenhuma nuvem bloqueando a luz do sol. Dogen Zenji colocou no capítulo Genjo Kuan do Shobogenzo. Butsudo narao toii wa jikou o narao nari. Jikou o narao toii wa jikou wa suru nari. Jikou wa suru te wa manbo ni shouseraru nari. Estudar o budismo é estudar essa existência aqui. Né? Keizan Zenji pergunta: o que é isso? Estudar isso, é estudar o budismo. Estudar o budismo é estudar a si mesmo. Estudar a si mesmo é esquecer-se de si mesmo.
não tem nome, não tem corpo, não se pode dizer mente, não se pode pensar sobre isso, não tem como falar sobre isso. É esquecer. Esquecer dessa relação baseada na lógica da linguagem dual. Esquecer-se de si mesmo é estar iluminado por todos os seres. Se a gente abre mão do que é essa sensação de identidade, essa ideia de identidade, o momento em que eu toco o fenômeno, ele está de fato ali como ele é. Alguém tem mais alguma pergunta ou alguma outra coisa? É importante vocês perguntarem, porque isso precisa estar muito claro. Fábio, pode falar? Sensei, eu sempre gostei muito assim de estudar e procurar compreender, procurar ter conceitos. E de um tempo para cá, com a prática do Zazen, embora eu esteja sempre procurando livros, apostilas, e todo mês comprando um livro e outro mais, mas eu sinto que parece que a mente ela quer desaguar para um lugar que não precisa mais de conceito, embora eu esteja lendo, assistindo às palestras e vendo no YouTube várias coisas assim do meu mestre, do senhor. Essas aulas, como a gente tem uma vez por mês, eu costumo ouvir aqui umas 3 vezes. Mas parece que com o tempo vai a mente ficando cansada de tanto conceito, que parece que ela quer descansar, não sei. Eu faço caminhada muito cedo da manhã, e então tem pouco movimento de pessoas na estrada, mas é natureza mesmo, pássaros e o dia amanhecendo. E quando vem a mente querendo botar tanto conceito para aquela cor que está no céu, os pássaros, não sei o quê, parece que tem outro pensamento que se irrita e que diz assim, chega, tá bom, só vê, só olha. Isso seria consequência da prática do Zazen? Não sei, mas parece que me deixa tão mais em paz quando há ausência de conceitos, que é isso, essa mudança que eu tenho percebido, que está se processando em mim. Parece que fica uma unidade, algo muito mais próximo quando minha mente pede para eu parar de dar conceito, que está lindo, que passarinho lindo cantando, que verde lindo, que o sol está lindo, e só contemplar uma mistura de cansaço, de conceitos. Só essa observação. Obrigado. Exatamente isso. Lidar com as coisas do mundo a partir do nosso condicionamento discriminativo, embora a gente faça isso sem perceber, porque é justamente um condicionamento, a partir do momento em que a gente chega num ponto em que isso está no limite, a gente passa a perceber quão incômodo é isso, quão sofrido é levar uma vida dessa forma. Se a gente olhar para a história dos mestras do passado, a gente percebe que a ruptura dessa maneira de lidar
com os fenômenos, essa maneira condicionada, discriminatória de lidar com os fenômenos, essa ruptura é o que faz, no mínimo, a pessoa buscar o caminho. Mas é o que faz, e muitas vezes, abrir mão dessa sensação de identidade, dessa sensação de sujeito em relação ao objeto, né? Henrique, quer perguntar também alguma coisa? Mestre, então, eu voltando também no texto, né? A primeira frase é: quem é este? Essa existência que realiza o zazen. Eu lembro quando eu era pequeno e estava aprendendo a andar de bicicleta. Eu até tinha baixado a minha mão, porque eu acho que, de certa forma, você falou sobre isso tudo enquanto estava falando, mas eu acho que vale a pena a pergunta mesmo assim. Quando eu era pequeno, eu estava tentando andar de bicicleta, eu tinha medo de cair. Enquanto eu tinha medo de cair, eu não conseguia andar de bicicleta. No momento em que eu consegui, sei lá, acelerar e olhar para frente, consegui me equilibrar, e desde então eu não esqueço como é andar de bicicleta. Eu hoje sento em zazen e eu consigo compreender, eu consigo entender a importância, eu consigo entender o significado dessa frase. Quem é esta existência? Eu consigo sentir isso. Mas eu não consigo viver isso. E de certa forma, essa ruptura é a analogia que eu faço com a questão da bicicleta. Em algum momento, eu vou continuar sentando em zazen e tá ali a minha prática tá diária e tá acontecendo. Mas em algum momento a minha expectativa é que eu consiga andar equilibrado na prática. E por fim, diante disso, assim, sabendo que quem é este, né? O que é essa existência? E de onde vêm os pensamentos, que é o que você colocou também? Quem controla esses pensamentos? E depois que eles surgem, quem controla a manifestação, aquilo que vai virar ação ou não ação? No conceito colocado. Essa consciência, que de certa forma eu imagino que seja a consciência a resposta, ela também não existe, ela também não é uma consciência, sei lá. Eu não estou conseguindo verbalizar, eu espero que isso faça sentido. Mas essa consciência que consegue, de certa forma, me orientar a agir e não agir, a evitar uma manifestação de um pensamento. Por exemplo, a raiva surge. E a consciência fala: olha, a raiva aconteceu por isso, acalme-se e não haja. Né? Quem toma essa decisão? E depois disso, o que acontece? Sensei? Depois que eu consegui abstrair disso, eu consegui eliminar essa ideia, esse conceito que de certa forma existe da consciência, do estalar dos dedos, do som e tudo. O que vem? Eu acredito que esse seja talvez o meu medo. De cair da bicicleta, o meu medo pode ser o que vai acontecer caso eu chegue nesse estágio. E está muito associado a um pouco do que você falou posteriormente. E então não é um medo assim tão que eu devo ignorar, é um medo razoável, não é mesmo? Então é isso, Joaquim-san. Eu vou continuar aceitando e, de certa forma, gostaria de escutar algumas palavras, mas eu ainda acho que a palavra não vai conseguir colocar
que eu realmente vai acontecer no caso de eu sentar. Então, não sei não sei o que pode surgir dessa minha manifestação, se você tem alguma palavra para falar, mas é isso, enfim. Eu percebo já que vocês todos já perceberam quão limitados são as palavras, quão limitados são os nossos pensamentos baseado na lógica, né? É esse lugar que a gente precisa chegar para começar a entender o que é a prática. Tem aquela... Bom, primeiro de tudo, de maneira um pouco mais objetiva, a linguagem é uma ferramenta. E quando eu digo linguagem, não é só a capacidade de falar, é a capacidade de elaborar conceitos a partir das nossas memórias e experiências anteriores. A gente encontra, por exemplo, aqueles memes de internet lá sobre o pensamento intrusivo, né? Então, tá a pessoa, sei lá, vou inventar alguma coisa aqui agora, com um copo de água na mão, aí vem um pensamento intrusivo de jogar o copo, a água em alguém ou em alguma coisa, né? Tem essa ideia de pensamento intrusivo. E a gente não faz isso porque a gente sabe que não é legal. A gente tem um mecanismo de lidar com os nossos pensamentos, né? É um pensamento lidando com o próprio pensamento. Da onde esses pensamentos surgem, eu não sei. Também não tem tanta importância assim saber. Mas a gente tem a capacidade de usar essa nossa ferramenta da linguagem para lidar com essas questões. Assim como no budismo antigo, no budismo contemporâneo também, nós temos os preceitos. Não tirar a vida, não roubar, não falar mal, essas coisas todas. São ferramentas que a gente tem para lidar com as coisas no dia a dia. Assim como a gente tem a possibilidade de tampar o nariz quando o cheiro é desagradável, ou tampar as orelhas quando está muito barulhento, ou fechar os olhos num filme de terror. A gente tem essa capacidade, né, essa ferramenta. E a gente usa elas, a gente pode usar elas, né? A questão principal é antes disso, né? Quando a gente está de um lado do rio e precisa chegar até o outro lado, a gente usa um barco. Só que a gente não continua carregando o barco nas costas depois de ter atravessado o rio. Antes de você atravessar o rio, se você ficar pensando como é que você vai carregar o barco nas costas depois de atravessar o rio, você vai estar sofrendo antes mesmo de começar a atravessar o rio. Porque nós somos condicionados a entender as coisas como uma linha sequencial de eventos, cronológica. Por isso o futuro nos dá muito medo. E é natural, né? A gente usualmente trata da realidade dessa forma. Só que depois que você sobe na bicicleta, se equilibra um pouco, você pode cair ou não. Essa dúvida, por si só, já é um sofrimento. Se você subir na bicicleta, tudo termina ali, em subir na bicicleta.
Quando você cai da bicicleta, tudo termina ali. Quando você cai da bicicleta. Se você se equilibra e continua pedalando, tudo termina ali. Quando você continua pedalando. Só que, enquanto você não subir na bicicleta, você nem cai e nem continua pedalando. A prática do Zazen tem que subir na bicicleta. Tem que começar a pedalar. E quando estiver pedalando, só existe o pedalando. Quando tiver caído, só existe caído. Quando levantar depois da queda, só existe o levantar depois da queda. Tem uma história que eu gosto muito. Teve um dos Zendes, também de Sojiji, eu não estou recordando o nome agora. Ele já de bastante idade, acorda de manhã e vai em direção ao Zazendô, né, o local de prática do Zazen, com seus assistentes mais novos, né? E ele tropeça e cai. O assistente, preocupado, você tá bem? Você tá bem? Zenji-san, você tá bem? Você tá bem? Ele responde da seguinte forma: Koron, koron. Que é uma onomatopeia de algo caindo e rolando. A única coisa que existiu naquele momento da queda foi a queda. Temos mais alguma coisa? Alguma pergunta ou comentário? Ok. Então, acho que podemos encerrar por aqui. Muito obrigado a todos pela presença, pelo apoio. Eu fico muito feliz de poder compartilhar e de poder aprender com vocês. Espero encontrá-los no próximo encontro. E até a próxima. Tenham um bom descanso. Obrigado, Sensei. Obrigado a todos. Obrigado.